o Atlético deve ter hoje, fora aquele início do jogo contra o América, que o América veio pra cima e o Everson, inclusive, operou milagres. O time que vai atacar mais o Atlético na temporada, né? Porque o Milionários tem essa característica ofensiva e a tendência é de que o Galo tenha que se precaver um pouco mais em relação aos outros jogos que o time vem tendo. Contra o Carabobo foi assim, e as demais partidas do campeonato estadual, principalmente o Romano, contra times do interior. O que vocês esperam aí sobre esse Atlético para hoje, para conseguir um bom resultado aqui, hein, Romano? O Atlético tem que ficar de olho em quem ali, quem é o perigoso desse time do Milionários, Nath? Primeiro, o Catanho é um principal articulador dessa equipe, né? Um meio-campista já bastante experiente. Estava observando alguns lances dele na partida contra a Universidade de Quito, né? Que foi da segunda fase. É aquele cara que todo momento é acionado, levanta a cabeça, coloca a bola no chão para tentar achar os seus companheiros. O Milionários explora muito também o jogo pelos lados do campo, em especial pelo lado direito com a velocidade do Oscar Cortez, que é um menino de 19 anos, muito habilidoso, muito veloz. É outro ponto de atenção, em especial nesse ataque do Milionários. E o Leonardo, né? O centroavante, que é o artilheiro do time, o Leonardo Castro, já marcou 3 gols em 4 jogos até aqui. O Milionários explora muito aquele cruzamento na área para que ele possa finalizar. É um baita finalizador, finaliza com o pé, finaliza pelo alto também com a cabeça. Então é outro ponto de atenção desse ataque do Milionários, que, como disse o Cláudio, o Atlético agora vai enfrentar um adversário que vai o agredir, né? Então vamos ver como que essa defesa se comporta. O Lemos, em especial, ali no lugar do Bruno Fux, não é um zagueiro de muita velocidade, mas é um zagueiro de bom posicionamento dentro da área. Vamos ver como que essa defesa se comporta e como que o Atlético explora isso a seu favor, para ter os espaços que muitas vezes não encontra contra adversários aqui no Campeonato Mineiro ou o próprio Carabobo, que joga muito fechadinho. Ô Alexandre, e com relação justamente a esse sistema defensivo do Atlético, que a Nath citou, você acha que a titularidade do Lemos, por exemplo, dele ser titular, a gente não está cravando, mas que ele possa ser titular à noite, também passa pelo fato dele ser um zagueiro sul-americano que sabe como é de jogar uma Libertadores, que tem esse espírito de Libertadores contra um adversário que é muito mais qualificado do que foi o Carabobo? A verdade, Romano, é o seguinte, eu acredito que o Hever não deva estar jogando por questão física, né? Porque o Hever tem esse espírito de Libertadores, a Nath destacou aí a questão do ataque do Milionários, o Hever é muito bom no jogo aéreo, defensivo também, né? Então deve ser essa questão que está fazendo com que o Maurício Lemos jogue, lógico também pela ausência do Fux, que é o titular e teve uma fratura, né? Agora, de qualquer forma, o Romano, o sistema defensivo do Atlético vai ser muito testado, tá? Talvez o maior teste que ele tenha tido foi naquele jogo contra o América no Clássico, mas era misto, né? Porque o Lemos estava estreando, o Saravia estreando, aí jogou Natan e Rubens, era uma linha bem modificada, né? Era bem modificada. No Clássico contra o Cruzeiro foi pouco exigido, né? Foi um jogo muito truncado, né? De pouca criação dos dois lados. O que o Atlético precisa ficar muito atento, Romano, é que a história dos brasileiros nessas fases preliminares de Libertadores, ela mudou nas últimas 5 edições, tá? São 40 confrontos de mata-mata dos brasileiros nessas fases, desde 2006, e apenas 6 eliminações. Só que essas 6 eliminações, tem aquela muito marcante do Corinthians pro Tolima em 2011, e as últimas 5 foram nas últimas 5 edições. Então, nas últimas 5 edições da Libertadores, um brasileiro ficou pelo caminho. Tá? É uma lista que conta, inclusive, com times muito qualificados. Tá? Em 18 foi a Chapecoense, que ficou para o Nacional do Uruguai na segunda fase, mas em 19 o São Paulo caiu para o Tadieres da Argentina, o Corinthians caiu para o Guarani do Paraguai em 2020, o Grêmio caiu para o Del Valle em 2021 nos pênaltis, e o Fluminense caiu para o Olímpia no ano passado, lembrando que antes de pegar o Olímpia, que foi a terceira fase, o Fluminense tinha passado por esse mesmo Milionários e venceu lá em Bogotá por 2-1, o Cláudio destacou aí a questão do Everson, numa partida espetacular do Fábio, que pegou até pênalti, né? Então foi um jogo de muita pressão, que o Fluminense soube suportar essa pressão e vencer de virada com gols do David Braz e do Cano. Então o Atlético precisa, de repente, pegar
esse jogo como experiência, porque a pressão inicial é muito forte. O time tem velocidade, tem qualidade e tem a torcida a favor. E outro ponto, a altitude, né? Que é cruel com alguns. E o Galo, traduzindo o que disseram os nossos comentaristas, Cláudio, não pode vacilar hoje. Não pode vacilar, tem que levar um bom resultado para Belo Horizonte. Semana que vem, aí é no Mineirão, aí é com a massa também, apoiando o Atlético.